Aê, pode tirando o meu da reta, estamos aqui com Paty Secato, maravilhosa, e Bruna Eltz, minha parceira de peça, se meu ponto G falasse. E antes eu fiz um textinho aqui pra Paty. Olha só, ai que vergonha. Quem tem medo da Paty Secato? A Fernanda Montenegro dos Pampas, a diva do teatro gaúcha, a dona da porra toda. Paty Secato é uma mulher destemida, braba, guerreira, atriz. Enfim, é um mito. E mito realmente nos dão medo. Eu sempre fico intimidada com a presença dela. E creio que não só eu. Afinal, ela está acima de nós, réis mortais. Paty é um furacão. Só a presença dela já ofusca uma multidão. E o sorriso acaricia a alma mais triste. Tem uma voz rouca e mansa que parece que acolhe quando nós mais precisamos. Tem postura de rainha e palavras de conforto para as mulheres que têm tanto a aprender com ela. E nós aprendemos. Tivemos o privilégio de conviver com essa mulher desde 2018 e é uma honra estar fazendo esse trabalho que ela confiou para nós. Paty Secato dá medo mesmo. E quem não conhece, não sabe o que tá perdendo. Não vou chorar. Sério, você emocionou? Eu me arrepiei toda com o meu próprio texto. Merece. Não vou chorar, não. E a gente tem esse privilégio, nossa. Bah! Muito. O privilégio é meu, Potência. né? Esperei muito tempo. Esperei 4 anos pedindo, assim, ao universo que me mandasse as pessoas certas. Os sinais. Porque eu queria... Eu acho que tem que falar da peça, né? Assim, para as pessoas entenderem. Se meu ponto G falasse, é uma peça que eu fiz por quase 30 anos, com a Heloísa Miglievaca. Maravilhosa também. E faziam 4 anos que eu já estava fazendo no sacrifício, por causa da idade mesmo, sobe em cadeira, desce de cadeira, troca de roupa rápido. É um fôlego. Era extremamente cansativa a peça. E também por uma questão de consciência, eu achava que eu tinha que ir para papéis mais de acordo com a minha idade. Eu acredito que o ponto G são pessoas de 35 a 45 anos. Eu acho que essa sim. década, mais ou menos, da vida da mulher. E eu e a Heloísa fizemos por quase 30, começamos ali aos 35, 37. Então, a gente estava já, né? Já estava, assim, destoando, eu acho. Claro que o nosso talento sempre não fazia diferença, porque o público amava a gente como a gente era. Mas, assim, pessoalmente mesmo, eu achava que estava na hora de passar o bastão. Heloísa concordou comigo. Por ela faria mais tempo. Mas eu realmente disse, não quero mais. Eu acho que são decisões corajosas que a gente tem que ter na vida da gente, porque o ponto G sempre foi meu ganha-pão, meu carro-chefe. As pessoas me conhecem no estado inteiro por causa da peça. Então, a peça me deu tudo que eu tenho, né? E é muito difícil tu abrir mão de uma coisa tão importante na tua vida e voltar a ser alguém que não faz o ponto G. Né? E aí começar tudo de novo. Mas eu acho que é importante passar o bastão. E isso acontece com todas as peças lá da nossa companhia, né? O manual já está na 3ª geração, o manual prático da mulher moderna já está na 3ª geração. O baile já está, sei lá, quantas vezes a gente já mudou esse elenco. Esse último elenco está durando bastante. E o ponto G nunca tinha sido feito um segundo elenco. Mas, porque era muito difícil. Era muito difícil, tinha que ter tinha um critério que as pessoas não se adaptavam. E eu pedi por 4 anos que essas pessoas aparecessem, até que vocês apareceram. Os critérios é o seguinte: morar em Porto Alegre, gostar de morar em Porto Alegre, desenvolver uma carreira em Porto Alegre. Não que tu não possa, que a pessoa não possa ir fazer um trabalho ou outro, não sei o quê, mas essa coisa de usar a peça para catapultar a pessoa para São Paulo ou Rio, não dá, não interessava para a peça. A peça tem que ter uma fidelidade, ela tem que ser uma prioridade na vida das pessoas. Então, as pessoas têm a idade certa, o talento, e morar em Porto Alegre, gostar de morar aqui, ter carreira aqui. E claro, ter o talento. E era difícil também uma pessoa que conseguisse, porque quando a gente começou, a gente ainda vivia naquela era da liberdade sexual. Então, para a gente falar aquilo, não era tão... falar as coisas que a peça diz, não era difícil. E ainda mais para uma atriz assim, que tinha vindo de um grupo de teatro bastante revolucionário. A gente não tinha problema com a nudez, a gente não tinha problema de dizer as coisas que não podiam ser ditas. Era uma escola, né? Que hoje não existe mais. Né? Hoje não existe mais. Hoje existe, assim...
todo um cuidado no que a gente vai dizer, mesmo no palco, né? Então eu precisava de uma pessoa assim que fosse um tanto despudorada e desbocada, porque eu estava pensando mais na minha personagem. Sim. E aí, quando a Dedé apareceu, Nossa. quando a Dedé Leitão, né, que está aqui na minha frente agora, apareceu, eu fiquei, assim, bem feliz, porque eu pensei, essa pessoa pode fazer o ponto G. E aí, eu fui à carta de quem poderia fazer com ela. Então, o foco, que como eu que estava querendo sair, eu tinha que resolver o problema. Porque a Heloísa, até então, ela ia A continuar. Heloísa estava de boas, lá no Rio de Janeiro. Claro, a Heloísa estava no Rio, né? Ficava ali, eu mandava para ela, Esperando, vinha, passagem aérea, tudo certo, eu recebia o dinheiro e ia embora. E eu que ficava com um encargo maior da peça, né? Eu que produzia a peça, então... Mas daí, a Dedé escolhida, né? Eu precisava ver alguém que combinasse com ela. E eu tinha uma atriz na minha companhia que era a atriz que fazia qualquer coisa. Fazia qualquer coisa. O que tu desse para ela fazer, fazia bem. E ela tinha uma coisa muito importante. Ela tinha, assim, uma firmeza, como é que eu vou dizer? Uma estrutura, né? Firme. Porque eu sabia que a Dedé, ela se espalhava. E não pode, né? Tem que ter... A peça é extremamente limitante. Você está dentro de um limite muito rígido para dar certo. E eu precisava de uma pessoa que puxasse a peça sempre para esse limite, conseguisse trabalhar bem dentro de um limite fechado. E essa pessoa era a Bruna. Né? E, além de tudo, as duas eram amigas, que é muito importante. Pode brigar pra dar liga, mas né? Brigar. Podem brigar, né? Eu e a Heloísa nunca brigamos, por exemplo. Vocês não brigavam? Não, a gente não brigava, porque ela morava no Rio e eu aqui. Essa né? era a nossa Mas teve uma época curiosidade. que tu morou no Rio também, né? Mas a gente a gente sabia que tinha uma coisa maior que a gente. Como é que a gente vai brigar se a gente tem uma galinha dos ovos de ouro que Sim, paga as é nossas verdade. contas? Verdade. Gente, sabe? Não dá para brigar. Então, a gente tinha muita consciência disso, sabia que não era fácil fazer um sucesso. E já que a gente tinha feito, a gente preservava aquilo como uma coisa sagrada. A gente teve algumas pequenas insatisfações que foram logo resolvidas. Mas vocês moravam juntas? Moramos lá no Rio, quando a gente foi fazer a peça no Rio, a gente morava junto. Mas nunca tivemos problema, assim. A Heloísa é uma pessoa muito calma, muito quieta, muito na dela, né? E eu sou essa pessoa expansiva, então a gente meio que se complementa. meio que se complementava, né? E no palco, a Heloísa sempre foi a minha rocha, Viu? né? Mesmo que ela esquecesse, às vezes, texto, tudo, e eu sabia tudo o tempo igual, todo. foi a dupla ideal aqui. Mesmo que ela se esquecesse alguma coisa, mas assim, se eu estava me perdendo no negócio, eu olhava para ela e eu Ela via que tava ela ali. estava ali. Dá uma firme e segurança. forte. Calma, sabe? Que é uma coisa que eu não sou calma. Ela é calma. Né? Eu sou exuberante, eu sou louca, eu sou fogo, eu pego fogo. E ela não, ela é calma, ela está sempre ali. Às vezes, essa calma faz com que ela se distraia e, às vezes, ela esquece que esquecia texto e eu tinha que puxar ela, porque eu sabia tudo. Uhum. Mas a gente se completava, a gente não brigava, né? Depois ela quis ficar no Rio, eu voltei para Porto Alegre também, tudo certo. Nunca brigamos por dinheiro, nunca brigamos por aparecer mais na peça ou não, né? Porque assim que a gente fez no Rio, eu achava assim, como a Heloísa tinha sido minha aluna... Ela foi tua aluna, Ela foi minha né? aluna. Essa Como era a ela minha tinha sido curiosidade. minha aluna, eu sempre tinha aquela coisa assim, aquela responsabilidade de não deixar... Eu tinha que segurar a peça inteira e não Querendo deixar ou não, ela tu tinha errar ela- e cuidar dela e não sei o quê. Então, às vezes, né? E aí eu ia para o Rio, fui para o Rio e exagerava, gritava, me atirava, fazia tudo assim, né? Dava o sangue. E aí a crítica lá falou assim, né? A Paty, às vezes, exagera um pouco e a Heloísa está sempre no tom. É Aí a eu vi dupla. que não tem nada a ver esse negócio de experiência, assim, num certo nível, né? Quando é pau, tu tá ali dentro, todo mundo fica igual. Uhum. E o respeito e nisso, né? Eu baixei a cabeça assim, eu baixei a cabeça para ela e disse, tu é grande e te sinta grande. E aí, assim que eu parei de cuidar dela, ela assumiu e aí também ela não tinha mais motivo para ficar disputando o papel comigo. A gente não disputava nada, a gente só queria o dinheiro. Adorei. Mas gostavam de fazer também, A né? gente queria o Porque- dinheiro sabendo que tinha um propósito, entendeu?
ganhar dinheiro fazendo uma coisa que está ajudando as pessoas é muito bom. Aí tu já está ajudando as pessoas. Agora vamos tratar do dinheiro, porque para o artista é a parte mais difícil. Sim. É ganhar o dinheiro, né? Porque o propósito, geralmente, a gente tem bons propósitos. E você precisa ganhar dinheiro. Então, o dinheiro, assim, sabe? O que nos sustentava, o sustento, era mais importante do que a gente brigar. Mas não sei se foi essa a pergunta. Sabe que eu tenho uma curiosidade? Não, eu fiz várias. Como é que surgiu, assim, ponto G? Eu também tenho essa curiosidade. Eu até fiz a pergunta, como surgiu? Né? Surgiu ali, a gente fez uma montagem, uma oficina, alguma coisa, e como é que foi o boom, assim? Olha, eu sempre tive grupo de teatro, por exemplo, eu dava cursos, e aquelas pessoas que ficavam comigo, ficavam 1, 2, 3 anos, a gente acabava montando um grupo de trabalho, uma companhia, que sempre funcionou na forma de cooperativa. As pessoas colaboravam mensalmente, a gente com aquele dinheiro pagava o meu trabalho e conseguia produzir alguma coisa. Simples, mas sempre estava trabalhando. Então, eu achava que não adiantava nada ficar em sala de aula ensinando exercícios, teoria, a pessoa tinha que estar no palco com contato com o público, tentando resolver coisas que acontecem na hora ali que tu não pode resolver. Isso que forma o ator. É uma das partes, né? E, então, meus grupos sempre se apresentaram muito, sempre fizeram muitos espetáculos. E a Heloísa fez curso com o Júlio Conte de dramaturgia na minha casa, porque a gente era casado, ela fez lá com um grupo, e eu queria fazer, mas eu ficava, tinha que ir na cozinha, tinha que não sei o quê, tinha que falar com a empregada, tinha que pagar não sei o quê. Chegou o gás e eu acabei que não fiz, mas eu já escrevia, porque eu estudei com o Luiz Antônio de Assis Brasil, lá na PUC, um curso de extensão da Letras, escrita criativa, né? Eu estudei 4 anos com ele, já tinha estudado, já estava escrevendo profissionalmente. E ela, a partir desse curso com o Júlio, ela foi me apresentando textos. E nisso a gente tinha um projeto na Casa de Cultura Mário Quintana, lá no café, que a gente apresentava esquetes. E ali, depois a gente apresentava esquetes não sei aonde, montamos uma peça, Besteira Pouca é Bobagem, de quadros, que também é um formato que é muito bom, porque todo mundo tem o mesmo nível de tempo, de palco ali, né? De se apresentar, mostrar quem é e mostrar o seu trabalho. Então, tínhamos esse espetáculo e essas performances que a gente fazia com os textos da Heloísa. E aí, ela que deu... A Heloísa puxou muito a peça. A gente tem que agradecer muito a ela. Porque Vocês 3 escreveram, Júlio, tu e a Heloísa? Primeiro, a Heloísa me deu os textos dela e disse assim... A gente já tinha feito performance com esse texto. Ela disse assim... vamos montar uma peça com esses textos aqui. Aí, eu falei, tá. Daí, eu fiz um segundo tratamento... né, da peça. Eu disse, meu Deus, eu jamais escreveria essas coisas que a Heloísa dizia. Imagina. Com a cara mais, assim, de santa que ela tem, dizendo umas coisas obscenas e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Ainda mais na época, né? Bah! Não, mas na época não, gente. Hoje Ninguém se chocou? Não, ninguém se choca, porque na época, imagina, a Playboy ficava na sala. A Regina Casé na capa. Sabe, a nudez, que hoje é uma exploração do corpo feminino, era super comum. Sim. Né? Aí as mulheres elas ficavam nuas, mas elas não tinham orgasmo. Então, né, foi ali onde a gente pegou nesse meio aqui. Tinha liberdade sexual. Uhum. Na real, ela era uma exploração sexual que a gente não tinha consciência, mas não tinha um orgasmo. Porque o homem, assim como era dono do corpo da mulher, era dono também da relação sexual. Sim. E então, ela me deu aqueles textos, eu fiz um segundo tratamento. Na época, tinha assim, eu sempre fui muito assim, profética, visionária. E eu sempre fui muito informada, e eu sempre li muito, e, enfim, estudei muito. Então, eu vi que estava aparecendo um assunto em alguns artigos que era o ponto G. Se ele existia, se ele não existia, onde é que ele ficava. E aí, eu tomei essas informações técnicas, científicas, e trouxe para dentro da peça. Uhum. Tem uma cena icônica que a Ana e a Bia ensinam as mulheres de como é que se acha o ponto G. Enfim, eu trouxe isso para a peça e aí abriu um edital da Casa de Cultura, se eu não me engano, e aí eu disse, quem que a gente vai chamar para dirigir, não sei o quê.
Nisso, o Júlio passou pela sala. Bah, na cara de vocês. Ele passou pela sala e disse, eu posso fazer, e saiu. Pronto. Eu falei, eu não quero. Como é que eu vou falar de sexo com meu marido dirigindo? Ponto não, G. não tem o menor sentido isso. Ela dizendo, ele é famoso, ele vai abrir as portas para nós, ele é Ela homem. meteu uma pilha. Não, mas é incrível, né? Essa aí já é uma Ela ele foi a é rocha. homem, ele é respeitado, ele tem nome, ele vai abrir as portas para nós. Pronto. E aí eu pareço ser a durona que manda em tudo, mas eu escuto muito as pessoas. Porque naquela época eu ainda tinha mais dificuldade de tomar decisões, hoje eu estou mais madura consigo. Mas naquela época tomar uma decisão sozinha para mim era uma coisa assim, sabe, era um desafio enorme. E aí eu fui atrás dela. E aí começou assim, a Heloísa começou o primeiro texto, eu fiz o segundo tratamento, e o Júlio veio e colocou isso como uma dramaturgia, as 4 partes, As né, fases. as passagens, as fases, né? Ele criou uma estrutura para que aquilo funcionasse. E ali a gente ganhou R$10.000 nesse edital. Que na época era... Era bom, R$10.000. Era bom mesmo. Aí a gente estreou na Carlos Carvalho. Fazíamos de quinta a domingo, depois começamos a fazer de terça a domingo. Todos os dias? Com 2 sessões no sábado. Imagina, 2 sessões. Mas é que o Carlos Carvalho tem 100 lugares, né, gente? Sim, então. Aí, acabar a nossa temporada, daí o Dilmar Messias, que era o diretor da Casa de Cultura, falou, vocês não podem sair. E nos deu mais... Olha, a gente foi um conseguiu- E aí sucesso começou o absoluto. estouro. E foi Zé Celso Martinez Correia, foi na nossa estreia, foi lá Olha. nos dar um axé. Olha, gente, deu tudo certo. Não sei, no primeiro Meu dia Deus. já lotou. Olha que eu tô toda Imagina. arrepiada. Já lotou, é uma coisa que tu não controla, é um assunto, eu Foi acho. do nada, assim, explodiu o negócio. Eu acho que o nome trouxe as pessoas, porque eu acho que era uma coisa muito dolorosa para as mulheres. E para os ali elas homens. tinham E ainda direito é, de né? escutar, Que né? amava suas mulheres e elas não conseguiam sentir prazer. Imagina Ou às os vezes- casamentos, aquele silêncio, aquela dor. Eu acho que foi essa dor que trouxe essas pessoas como se estivessem indo assim para uma igreja, sabe? Para um E o público lugar era- onde elas iam ser salvas. E realmente foi isso, dura até hoje. Sim. Sabe? Hoje, mal ou menos, talvez, né, com a comédia assim na frente, trazendo as pessoas. Mas a gente também consegue perceber que a relação sexual não é uma coisa simples. Como, né, se acha que é simples. Sim. Não é. Exige conexão, exige confiança, né, exige tempo, disponibilidade, um monte de coisa. E então acho que a gente tinha esse propósito, que fica mais claro hoje, né? A gente entrou num momento que as pessoas precisavam conversar sobre isso. Isso foi o sucesso da peça. A comédia na frente, e nós duas, a nossa liga e a nossa fé, né, na comédia, fez com que a gente também se superasse como atriz e deu tudo certo. E agora, então, o bastão foi passado para Dedé Leitão, Bruna Eltz, que são as novas Ana e Bia. E eu estou muito feliz, a Heloísa está muito feliz, o Júlio está muito feliz, está todo mundo muito feliz. E espero, assim, vida longa ao ponto G. que a gente quer. Amém. Amém, amém. E diferente também o que a gente sente nessas poucas temporadas que a gente teve a oportunidade, né, de também, né, tá atuando, é a diversidade também do público, né? Que a gente também tem esse desafio hoje em dia de atingir todos os gêneros e, tipo assim, né, tem algumas mudanças que a gente fez também, né? Sim. E é tão bacana, no final, assim, das apresentações, tu encontrar essas pessoas, né? E todo mundo falando, todo mundo eu vi falando, com a falando, nossa, me Paty." identifiquei. Mesmo sendo um texto, né, de muito tempo, as pessoas, hoje em dia, também conseguem se identificar o quanto, né? Isso é... É que essa peça é atemporal, né? E essa coisa de se preocupar, né, esse detalhe ali importantíssimo de se preocupar com gêneros, a Dedé e a Bruna foram muito sensíveis em relação a isso, porque hoje, como elas falaram, a gente tem que atender todos os gêneros, não é Exato. só a mulher. Né? Antes a gente atingia a mulher hétero e os gays, porque os gays sempre gostam de umas mulheres se massacrando no palco. No Rio de Janeiro fez sucesso, inclusive, né? Porque eles achavam que era esse meu ponto gay falasse. Até eles entenderem o que é. Sim, ponto G. E então, assim, eu acho que essas pequenas mudanças, assim, né?
foram feitas e hoje a gente consegue que a peça não seja ofensiva, não é? De forma alguma. E uma curiosidade que até hoje assim não sai da minha cabeça, que foi no último Porto Verão, que era uma guria, tipo, né, uma telespectadora que estava lá, acho que devia ter o quê? 18, 19 anos. A primeira coisa que ela falou assim para nós, que eu me lembro, nossa, como que vocês conseguem ficar de calcinha e sutiã, assim, tipo, tão natural? Mas eu não consigo, na verdade, né? Não, porque mas eu fico aqui, ó. Não. Sério que eu fico corcunda na hora. E aí esse despertar dessa menina, né, falando... Eu morro de vergonha. Jeito. A Bruna não dá bola. A Bruna se pela em qualquer lugar, não tá nem aí. Eu fico toda cheia de pudores aqui. Mas tem que fazer, né? É a época, né? Eu acho que o pudor é mais porque quando a gente fica insegura com o próprio corpo, né? Mas a gente tem que entender que... como a Heloísa era muito magra... Eu não era gorda na época, tá? Mas a Heloísa era tão magra que eu era gorda da peça. É a Bruna. A gordinha da peça, entendeu? E eu sou aquela que emagreça e engorda, emagreça e engorda. Aí tem vezes da peça que eu tenho uma pancinha. Aí quando eu vi que eu tava representando um monte de mulheres que não tinham um corpo magro... Sabe? Eu fiquei feliz também. Sim, até claro melhor, né? Imagina duas modelos assim com o corpo todo definido. Não tem? É corpo normal, né? E eu fui a primeira depois a passar da calcinha sutiã pro top. Como é que a gente diz? Body? Body. Eu quero botar isso aí agora. Eu fui a primeira a estar com body, né? Porque realmente tinha gordurinhas assim que... esteticamente a gente não fica bem, né? Assim como pessoa, a gente se cobra muito. E a Heloísa super magrinha sempre, mas é uma questão genética mesmo, né? Ela não fazia dieta nem nada, ela era magra por genética. Ela não gosta de comer. Imagina. Ela não gosta? Ela não gosta de comer, ela come para viver. Mas eu queria não gostar também. Eu amo comer, né? Eu amo comer, então é um problema. Tem duas mulheres que chegam assim, 2 tipos de mulheres que chegam na meia-idade magras, né? A primeira é não gostar de comer. E a segunda é se controlar e fazer exercício, ter uma férrea decisão e se cuidar, vamos dizer, cuidar do seu corpo, do seu peso a vida inteira. Essas pessoas começam com 20 anos. Quem chega aos 60, magro, começou aos 20. Quem vive a vida normal... Deixa levar. Quem toma uma cervejinha. Quem tem uma genética, né, mais gordinho, ou quem bebe, come, tem prazer, fica ansiosa e come, fica triste e come, que dificilmente vai chegar magra na meia-idade. E é o que a grande maioria das mulheres de meia-idade não são magras. Também por causa dos hormônios, né? A gente perde o hormônio masculino, que é o que dá músculo, então a gente começa a ter mais gordura. É todo um processo. Enfim, mas isso não é para outra peça, não é para o cima. Não, mas até falo na peça também sobre isso. Tem que fazer botox, tem que mudar essa cor de cabelo. É complicado, né? Mulher é uma... Tá louco. Não, mas a gente tá sempre se cuidando, né? Tô ficando mais velha, mas olha, antes eu tinha facilidade de emagrecer, agora não tenho mais. Aí já começa, todos os dias tu nota uma coisa diferente. Mas uma coisa que é certo é que quando a luz está apagada, não tem assa de corpo, né? Não. Aí não adianta nada, tá gostosona. Não é que não adianta, não faz diferença. Né? Quando os corpos se encontram ali, não faz diferença o teu tamanho. É isso que também é importante que a peça fale, né? Porque a gente fica toda preocupada com isso, com aquilo, mas quando eu digo apagar a luz, não é fazer sexo de luz apagada. É quando apaga a luz, quando apaga a tua realidade, a tua consciência, e tu entra no outro canal, sim, é outra pessoa. Não importa muito o teu corpo. Ai, que saudade. Não importa muito o teu corpo, assim, se tu tá magra, sabe? São outras coisas que importam, né? Importa tu ter prazer, ter orgasmo, isso é que importa no teu corpo, não importa muito. Ainda bem que eu tô com o meu sugador agora. Sim. E vocês já passaram algum perrengue, assim, tipo, uma esqueceu a outra, ou começaram a rir no meio? Vocês davam risada uma da outra no meio da peça? Sim, o público ria junto, adorava. Mas tem que ser natural, né? Tem que ser natural, não pode fingir. Porque às vezes eu me controlo para não ficar rindo. Quando acontecia uma coisa muito absurda, que ela fazia uma coisa muito absurda, a Heloísa, ela é muito assim, como é que eu vou dizer, fora da caixa, uma atriz fora da caixa. Então, eu sou assim um fogo, eu tenho um carisma, né? Mas ela é fora da caixa, ela surpreende sempre, né?
aquela pessoa surpreendente, assim. Então, às vezes, eu olhava, eu não acreditava que ela estava fazendo e eu acabava rindo e o público ria junto. A gente já passou por tudo. Sim, briga imagino. na plateia. Briga na plateia. Briga na plateia, para o espetáculo, tira as pessoas. Gente xingando, para o espetáculo, tira as pessoas. Imagina! Uma mulher desmaiou porque uma vez a Heloísa se cortou com a faca. Essa história ela Alguém contou. desmaiou. Tira. Gente. A gente já passou por muitas... Quase, olha, acho que tudo. Teve um dia horrível que nunca mais foi para aprender. A gente estava tão segura de que a gente sabia tudo. Já fazia anos que a gente fazia peça. Que a gente foi para Ijuí. E, num certo momento, a peça desapareceu da nossa cabeça, da minha e da dela. Bah, como é que pode? Das duas ainda, não tem ninguém pra segurar. Eu não sei, porque uma falou, olhou pra outra, nada, e a outra nada, e a outra nada, e gente... Meu Ai, que medo, meu Deus. Não façam isso. Foi a pior experiência. Eu não sei, é um limbo. Eu não me lembro como é que eu acho que numa das idas para trás, eu fui até o camarim conseguir um roteiro, fiquei olhando mais ou menos. E ela ficou lá. E se trocando. E atrasei, ela entrou, ficou segurando, daí eu vim. Eu peguei a peça, não sei de onde, depois a gente ia pra frente. Gente, Não sabe como é que eu terminou. não sei como que terminou, o público gostou, não sei o quê, mas foi um inferno. É como estar no inferno. Nunca mais, toda Gente. vez que tem peça, depois de quase 30 anos, a gente não ensaia mais fisicamente. A gente passa o texto. Fazer aquelas cambalhotas lá não rolava mais. A gente não ensaiava no palco, a gente ensaiava tecnicamente. Então, a gente passava mas nunca mais a gente entrou Sem passar. todo o texto tem que passar. É o que a gente A faz. Bruna adora ensaiar, né? Tem que passar. Não, porque passar por aquela situação, gente. Não, e é É a exatamente morte, é a Vocês não morte. tinham passado aquele dia? A gente não tinha passado, isso. porque a gente Tá já dominado. tava quase... Tá dominado. Tava É isso? 20 anos já. Tava 20 anos fazendo, não precisa. Sei lá, 15 anos fazendo. Mas, e eu e a Dedé, a gente depois faz um ritual ainda. Um ritual. Mas a gente fica passando só o texto. Eu e ela. E correndo, que o rápido. Júlio ensinou que a gente tem que ficar correndo, assim, ó, pra ter energia pra Vocês peça. são jovens. É, agora, né? Mas isso... Daqui se a não pouco eu vou ter que parece passar eu o bastão. Fico assim, ó, meu Deus, tá faltando alguma coisa, por mais que tu já tenha ensaiado e tal. Mas isso é fundamental, assim, Guria, pra vamos gente, aproveitar logo antes que passe o bastão de novo. Também a fundamental é fazer também, não dá para ter preguiça de fazer a passagem técnica. Ah, sim. Todas as marcações. as coisas musicais, né? As Aham. vinhetas. Aqueles tempos assim, a pessoa mais importante do ponto G para mim é o operador de som. Aham. Se ele erra, a Sim. gente se perde muito. Exato. Se a gente sabe muito a peça, é um problema, porque qualquer coisa que dá diferente dá branco. Porque quando vocês ainda estão construindo essa memória... Ele que tá vindo atrás de nós, na real. Ele tá indo com vocês. Mas no momento que, se ele errar, como a gente já estava petrificada, a gente já sabia tudo, até como a outra respirava, sabia todo o texto. Se ele dava uma vacilada, a gente se perdia total. Então, assim, passar tudo com o operador de som. E nessa aí, o operador de luz já vai passando as passagens de luz também. Né? Mas o foco é o operador de som, porque Sim. tem muita vinheta, tem muita música. E movimento é uma música. Tem uma outra... muito... Bom, vocês já passaram por isso também, Isso, dele errar, tem né? muito efeito, Sim. tem muita coisa na peça Uma complementa a outra, na verdade. que né? precisa ser passado. Então, é o texto e a parte ali, as passagens técnicas. E é muito interessante falar sobre isso, porque antes, eu e a Dedé, a gente ficava focada só no texto. A gente não pode errar o texto, tá? Marcações e esqueci o resto, entendeu? O cenário tá lá tranquilo. Até que foi um dia que aconteceu, imprevisto, né? Justamente o calendário O caiu. calendário caiu. E aí Isso aí eu- já aconteceu com vocês também? Do É. calendário cair. Caiu no meio da cena e... Sim, já caiu aquele treco que segura o calendário. Exato. Isso aí. Exato. Porque quem monta esqueceu de botar Isso, a mesma o peso. coisa que aconteceu com a gente. Só que aí, o que acontece? Eu e a Heloísa, antes de liberar pro público, a gente Conferir. já está ali arrumada, maquiada, se aquecendo. Antes de liberar para o público, é sagrado. A gente entra, vê se o tapete está na posição Aham. certa, se todos os objetos estão. Sim. Se o peso está, nunca mais a gente deixou coisa na mão difícil, de né? outras pessoas. Eu não sei como é que eu consegui fazer. Tem que levantar, né? Tem que É levantar muito o difícil. negócio.
É. Essa peça é muito difícil. É cada detalhezinho, assim. Não, e vai lá, nesse- levanta e o público começa a rir. E nesse momento, O bom é isso. eles Tudo dão que risada. tu faz, o público ri. Eles dão risada, Eles né? porque eles adoram ver alguém se ralando, né? Alguém assim. Alguém se fudendo. E nessa hora, sabe, que caiu, Assim. nessa hora que caiu, foi bem no momento que a gente olhava pra ele pra falar e não tinha, daí eu olhei. E o Júlio "Putz, disse velho." o que salvou, é que aquele dia a gente tomou um esporro, né? O que salvou a peça foi o calendário ter que Vocês caído. vieram. Deu, aí a gente tomou o piu. Não, Vamos eu lá. chorei, bah, aquele dia ali. A gente só se olhou e falou assim, agora eu só Com os pensando. olhos cheios d'água, as duas assim, ó. Vamos lá. É, E eu tenho vai. que convencer ele aí mais vezes, né? Porque ele também já tá meio aposentadão, assim, fica na casa dele. Mas ele dá o gás, a gente pega É, os exercícios e aí ele dele. fica querendo que eu vá lá ensaiar vocês. Que ele vá. Mas eu gosto Vamos fazer quando uma ele chamada de vai, vídeo. porque ele dá essa coisa masculina, que é o limite, né? A gente não pode se atirar nas cordas, entendeu? O Júlio Sim. sempre foi um farol para nós ali. Então era bem assim equilibrada a energia feminina, mas a gente precisava daquele masculino que vinha para nos alertar. Olha, vamos passar o texto, vamos fazer isso. Isso não tá bom, o ritmo não tá legal. E foi o que ele fez com a gente, né? É muito importante. Pra gente ter. Ele Bah, foi um dos levantou- momentos mais difíceis da minha ele vida ali levantou ensaiando essa com ele. peça com vocês em muito pouco tempo, porque eu não tinha condições. Porque eu queria que vocês fizessem tudo igual a mim. É. Eu não conseguia ver, eu não via a peça de fora, eu via de dentro. E aí, se vocês... Eu não consigo, não dá. Não consigo, eu não consigo. Aí, quando ele veio, né, e assumiu ali a direção, que é dele, na verdade, que ele estava, assim, mais afastado, eu dei graças a Deus. Eu dei graças a Deus, porque ele salvou ali o momento, senão não Salvou. sairia. Não sairia mesmo. E salvou em pouco tempo também, né? É, Porque a muito gente pouco. tinha o Porto Verão Sim. e o nosso desafio, tipo assim, sabendo de toda a trajetória de vocês, tipo assim, quem somos nós aqui na fila do pão? Não, A e gente ele vai ter que mandando levantar a gente, aquela cena que as duas fazem, ele vai, se atira, de novo, e o calorão, e o ar da cômica não tava funcionando, a gente pingando, as duas com um bafão na cara uma da outra. E ele, de novo, não tá bom, é assim. Daí ele fazia a cena. Vai de novo, bah, o ele joelho fazia a todo cena ralado. de novo. Mas cria a casca, né? O Júlio cria a casca, isso é bom. Cria casa. Que a gente amadureceu nessa preparação pra peça, bah. Sim. Tanto também em nível de amizade, né? E Sim, a gente as começou. brigas. Agora a gente tá porque, entende, evitando vocês- também. A coisa da alguns amizade momentos. é que a gente se coloca numa situação, é como se a gente atravessasse junto uma corda, assim, entre dois prédios, sabe? Sim. E daí tu dá a mão e tu vai atravessando. Então, só quem está nessa situação de abismo, segurando a mão de outra pessoa, entende que tipo de amizade é essa. É uma amizade assim, tu tá lutando pela tua vida. Porque ali, quando tu entra, é uma arena, né? Aquelas pessoas se transformam, assim, como se fossem bichos que fossem avançar e te comer. Entendeu? Então, tu tem que ser mais forte que o público. E aí, tu tá de mão com aquela pessoa. É um tipo de amizade. Não é só aquela amizade, que eu contar a semana, não. É um pacto, né? E a gente tem que. É obrigada a ser amiga, não tem essa de briga. Obrigada a ser amiga. Porque Obrigada. se tu solta a mão ali, né? Tu Já cai. era. E E leva é- a outra junto. Mas agora eu já aprendi que tem que dar um tempo, né? A gente tá assim, dando um tempo tá na com relação ranço, e vamos tá dar um funcionando. tempo. Exato. E funciona. E a gente nem se fala muito. É. A gente já percebeu que, tipo, a gente acaba se machucando as duas. Sim, E eu acho que senão já qualquer começa a botar relacionamento- as frustrações em cima uma da outra, já dá uma E a gente tem um arranca-rabo ali. projeto tão importante também, nome a zelar e muita coisa pra aprender ainda, porque a gente também tá, a cada apresentação é um aprendizado diferente, né? Sim, cada vez é uma coisa. E a gente vai se conhecendo no olhar também, assim. Que nem a Paty falou dela e da Tem que dar os Heloísa. tempos. A gente É. aguentou tanto porque ela mora no Rio e eu moro aqui, né? Mas o tempo que vocês moraram juntas, é isso que eu fico impressionada. Mas quando a gente morou junto, a gente estava super feliz. A gente pegou aqueles 10 mil, foi para o Rio de Janeiro fazer uma temporada lá. Ai, que tivemos, sonho. tivemos críticas maravilhosas. O Rio é uma cidade super conservadora. E acolheu vocês também, né? De- Acolheu mais ou menos, né? Assim, o público Os gostava ficaram 2 porque anos. Ficamos 2 anos no Rio, um em São Paulo, antes de voltar para cá, né? E voltar para casa, vamos dizer. A gente ficou 3 anos viajando. Imagina. E o Rio, como é conservador, muito cristão, né? O Rio é feito de Deus e da Marinha ali, do Exército, né? São as duas forças grandes no Rio de Janeiro, as forças conservadoras. A peça teve dificuldade com alguns meios de comunicação, porque achavam que era uma putaria, vamos dizer, ou eram umas minas ricas que tinham vindo pagar um teatro para se apresentar, se exibir, e o público abraçou. E eles não puderam fazer nada contra a gente, que o público abraçou Porque é e a voz fazia mais filas, alta. filas, filas, Que filas. coisa bem Imagina. boa.
Anos Qual assim, teatro fazendo que foi lá, sucesso. Paty? A gente começou no Teatro Ipanema, Que né? massa. E ficamos ali, depois fomos para o Teatro dos Grandes Atores. Começamos no Teatro da Glória, quando a gente teve esse dinheiro, um teatro do Estado. A gente foi, alugou um apartamento com os dois técnicos, eu e a Heloísa, e um produtor. 5 pessoas, morávamos num apartamento e fizemos a temporada do Glória. Ali a gente recebeu todas as críticas importantes, inclusive do Globo. Nós éramos indicadas, né, pela a crítica mais importante, Bárbara Eliodora, a crítica mais importante do Brasil. Ela nos deu o aval. Ela disse, elas são boas, a peça é boa. Fizeram sucesso por Imagina. E a anos. gente ficou indicado do Globo para o resto da vida. Que legal. E aí, depois do Glória, voltamos para Porto Alegre. E aí dissemos, não podemos, né? Não podemos parar agora. Aí pegamos uma passagem, fomos lá e visitamos todos os teatros e fomos acolhidos no Teatro Ipanema, que é um teatro particular. Aí juntamos o dinheiro, ficamos trabalhando um tempo aqui, juntamos dinheiro. E os guri, o produtor, né, o Ayrton de Oliveira e o Júlio, homens, eles queriam dividir o dinheiro e pagar as contas, né? E nós duas queríamos investir na peça. Então, nós pegávamos a nossa parte ali, guardava. E investia por conta. E investia, e fomos para a segunda Olha. temporada no Teatro Por que você não faz isso? Ipanema. Chegamos lá, assim, fizemos sucesso. Ficamos muito... Aí, Marília Pêra, nós temos uma temporada de 2 meses, eu acho. A primeira, aí Marília Pêra foi assistir. Aí ela desceu, várias Mas pessoas vocês não famosas. sabiam que ela estava lá? Não, eu não sabia, eu quase morri. Mas Não, várias ainda bem pessoas que não famosas, soube, porque em Rio de imagina. Janeiro é assim, Sim, né? As pessoas normal, vão, é é normal normal. eles iriam ao teatro. Aí ela foi, aí o Ayrton levou ela no camarim, não sei, eu quase morri. Imagina. Aí- Bah, Aí ela falou, daí desceu, claro, tá desceu o arrepiada diretor. até a cabeça aqui. O diretor do teatro, que hoje é casado com a Heloísa. A Heloísa já casou com o diretor do teatro, já ficou lá pelo Rio mesmo. E o Suca, né, que é o diretor do teatro, que era o diretor de teatro na época. Agora o teatro foi vendido para o Estado, mas era um teatro particular. Aí ela falou assim, Suca, você não pode tirar essas meninas de cartaz. Porque é muito difícil fazer um sucesso. É muito difícil. Olha. E elas conseguiram. Elas não podem sair. Dê um jeito na sua agenda e deixa as meninas aqui. Aí Olha, ele aí liberou deu. a agenda e a gente ficou. Todos os dias. Não, a gente fazia acho que de, sei lá, quinta, domingo. E sempre não lembro. enchendo. Mas sempre enchendo, sempre enchendo, sempre enchendo, sempre enchendo. Aí depois fomos coisa fazer... boa, né? Isso é o primeiro ano, no segundo a gente fez... Naquele verão, no próximo verão, a gente fez ao Teatro dos Grandes Atores na Barra, que era uma barra, ia até lá, passava pela Rocinha. Imagina. Às vezes eu ia com a minha filha no colo, né? As gurias... Catarina Conte. Sim, a produtora que ficou com a gente, ela não tinha muitos recursos financeiros, ela é muito trabalhadora. A Heloísa também era muito, muito assim, segurava muito a grana, né? E eu era mais, não é que eu gastadeira, eu gostava de ter um certo conforto. Mas para ir de táxi todos os dias ficaria caro para elas, entendeu? Eu não me importaria de gastar, mas aí a gente acabava indo de ônibus para Barra. E o calorão, do tudo. céu. Porque a gente era famosa, mas a gente não tinha carro, essas coisas Andava que as de famosas busão. têm, né? Não tem motorista, nada. A gente Uma van ia- esperando. Né, não tem van, não tem nada, porque tudo saía do nosso bolso. E a gente tinha que guardar dinheiro até para pagar lá as contas lá, apartamento, tudo, né? Comida. A gente tinha alguns apoios, óbvio, né? Mas E dependia a da parte bilheteria, hotel, né? Total. A parte hotel era super caro, a gente tinha que pagar da bilheteria. Então, as gurias, assim, decidiram que a gente ia de ônibus. E aí, eu não ia pegar um táxi sozinha. Ou teria que pagar pra todas. Né? Aí, a gente passava pela Rocinha, eu com a Imagina. minha filha no colo, enchia Cheio de o malas e coisa arada, não? sim, né? Com a bolsa cansada da peça. Com Porque bebê, não é exato. bebê, ela tinha o quê? 6 anos. Vinha no colo, aí subia todo o povo da Rocinha, que é um povo muito legal e tudo, a gente acaba conhecendo, mas não é fácil, né? Tu fica no começo, tu é branca, sulista, aí tu chega lá, né, entra todo mundo da Rocinha no ônibus, tu fica apavorada no começo. Depois tu vê que é tudo gente boa, tudo gente família, tudo gente legal. O Rio ensina muito, o Rio me ensinou muito, sabe, a esse negócio de trabalhar com outros tipos de pessoas e conviver com outros tipos de pessoas, né, de outras Onde é que vocês raças, outras cores. moravam lá? A gente morava, nessa época a gente estava no Leblon.
Numa parte no Leblon. Vamos, por quê? A gente começou em Ipanema, né? Num apartamento alugado, assim, e depois a gente conseguiu esse aparte no coisa Leblon boa, e né? a gente ficou. E você é uma beira da praia ou não? Sim, a gente ia à praia, tinha bicicleta, tudo. Não, Ai, mas que eu fico coisa imaginando também, porque imagina, elas tinham uma agenda extensa, né? E a peça cansa, né? Tu fica, Cansa, imagina, gente do céu. Chega, 40 termina, graus, E o quando ar tinha sessão extra, como é que vocês faziam pra recuperar o fôlego? Sabe? A peça cansa demais, Mas né? tu imagina mais uma sessão extra. Lá mesmo não tinha dia. tanto E todos os sessão dias extra. ainda fazendo peça? Eu não sei, eu não me lembro. Eu acho que a gente fazia de quinta a domingo. Mas imagina. Aí depois na outra semana também. E é Rio de Janeiro, né? 40 graus, os ar-condicionados dos teatros não dão conta. Para o público dá conta, mas nós pra estamos com as vocês luzes. estão aqui, Sim. né? A gente está com as Calor. luzes em cima, então tu tem ali uns 50 graus em cima de ti, com um ar-condicionado que não tem na plateia bom, tem Trocando de pouco. roupa toda hora. E assim rezando para conseguir até o fim. Extremamente desgastante. E a gente sabe Tomando água direitinho direto. o momento Então, da assim, peça. Às vezes passou. eu esqueço de tomar água. passou. Então a gente foi atleta até quando deu, entendeu? Aham. A passagem de bastão foi isso também. Para não perder qualidade, porque precisa de uma energia, uma força física. Tem que ter um cuidado com o seu corpo, com a sua voz, né? Muito, muito grande para fazer a peça. E eu estava já cansada, eu queria ficar um pouco sentada na minha casa. Sabe outra curiosidade que eu tenho? Porque, assim, durante todos esses anos, enfim, teve pessoas que... Eu não sei se era a Heloísa que não podia apresentar, que daí teve outras atrizes que ocuparam o lugar, né? Que foi a Cíntia também, né? Nessa época. Ali Porque também, imagina, né? Entra uma Eu outra assisti com a pessoa na Cíntia. mesma ligação de vocês, né? Como é que era esse processo, sabe? a gente teve ali aquela vez... É que a Heloísa, ela tinha um contrato com a Globo. Era um contrato, mas era um contrato de uma participação numa novela que ela fazia. Uma pessoa do escritório, que sempre que tinha reunião no escritório, ela era uma das pessoas que estavam na reunião, como se ela fosse uma das acionistas da empresa. E ela tinha um contrato, ela não podia pra ficar ali. sair. Porque não sabia quando ia ter gravação, ela tinha que estar disponível. Era um papel ruim? Era. Não era nem um papel, mas, coitada, ela ficou presa. Entendeu? E aí... E vocês com temporada aqui. E aí eu já tinha, como eu era produtora, eu já tinha assinado uma excursão, uma turnê de verão por várias cidades aí do interior. E, meu Deus, tinha que cumprir. Aí a Cíntia veio, né? A Cíntia Ferrer, e entrou no lugar da Heloísa. A Cíntia Ferrer também tinha a personalidade do meu papel. A Cíntia Ferreira mas ela fez maravilhosamente. Só que ali eu já percebi assim a diferença de idade, sabe? A Cíntia é mais velha que vocês, mas é mais jovem que eu. Então, assim, eu já vi que não era o aspecto. Isso para um ator, a gente tem aqui esse ego que é massacrante, porque ele está sempre te criticando, sempre te julgando. Tu tá feia, tu tá velha, tu tá gorda, tu não sei o quê. E essas vozes internas, olha a diferença. Essas vozes internas ficaram muito fortes. Aí a Heloísa se liberou do contrato e eu, graças a Deus. Vem minha dupla. Cíntia, beijo, muito obrigado, mas eu vou fazer com uma pessoa da minha idade. Mas ali já comecei a me ligar que estava na hora de abrir mão desse trabalho e botar outras pessoas. Eu assisti em 2015, ó. Para que a peça pudesse continuar, né? Senão a peça morre. Sim. E... Daqui a pouco eu vou ter que parar de ter que passar bastão para as gurias de 18. Não pode ser gurias de 18. São pessoas... Eu acho que é dos 35, essa dos 35 aos 45. Não pode ser pessoas muito jovens. Olha aqui, já fiz todas as perguntas. Tá, mas além dessa peça teve outras, né? Gozadas. Mas agora a gente vai falar do ponto G. Olha, isso é muito quer falar do importante. negócio. Eu fiz outras peças que nunca fizeram o mesmo sucesso que o ponto G. Então, é assim, é uma carreira... Aliás, sim, o Manual Prático da Mulher Moderna. Encostou ali. É uma peça que está há mais de 20 anos, que sempre tem público, mas não é o estouro que foi o ponto G. Mas é uma peça que foi muito bem sucedida. Até hoje é. Né? Ela não ficou velha, ela não ficou ofensiva, ela atinge todos os públicos. Eu tenho muito orgulho, mas eu também escrevi com as atrizes, primeiras atrizes da peça. Essa aí já está na sua terceira geração de atores também.
Mas fora isso, o trabalho que eu queria fazer... Aí eu tinha o trabalho com os gays, óbvio, né? Que eram os gozadas, as coisas de dublagem, os stand-ups, tudo isso da comédia, eu nunca abandonei, porque era um lugar onde eu tinha prazer. Sim. De me divertir com, né, com os transformistas, com os atores que fazem esse tipo de trabalho, principalmente em boate, tudo. Eu sempre gostei muito, porque quando eu comecei, era um grupo só de mulheres e gays. Não tinha homens, né? Então, para mim, essa é a minha família. Então, se eu estou ali no meio das perucas, da maquiagem, do salto alto, das escadarias, da luz, eu estou em casa. Sim. Né? Como se fossem meus irmãos e tudo. Então, eu nunca abandonei esse tipo de trabalho. Sempre, assim, nunca deu dinheiro esse tipo de trabalho. Mas dá sempre prazer, né? De estar ali junto, enfim. Mas sempre deu muito prazer, mas nunca deu grana, sabe? Dava aquele trocado ali, enfim. E depois, quando eu comecei a ser dramaturga mesmo, que eu comecei a escrever minhas peças e montar as minhas peças, tinha um público, mas não era sucesso. Até agora, eu não consegui emplacar nenhum sucesso com essas peças, porque, na verdade, aquele humor ali, vamos ser bem sérias, é um humor muito da Heloísa, sabe? É um humor muito, assim, revolucionário, fora da caixa, muito a cara da Heloísa. O meu humor não é assim. O meu humor é um humor muito cítrico, muito crítico, né? De uma certa forma, tu tem que ter alguma base de informação para alcançar. É uma coisa um pouco mais sofisticada, eu diria, né? E meus temas também não são tão... São temas mais ou menos pesados, assim, né? Fortes, pesados. Agora mesmo estou fazendo uma peça sobre a morte. E, claro, que o público, sem dinheiro para injetar na divulgação, porque para fazer um sucesso, hoje, naquela época, a gente conseguiu só pela força do nome e do público. E da garra de vocês hoje, também, né? E da nossa garra, óbvio. Mas, assim, as primeiras pessoas que foram pelo nome, entendeu? Sim. Porque, e eu era um pouco conhecida, já tinha feito Escondida na Calcinha, que tinha sido um sucesso muito grande. Enfim, eu tinha feito curtas na RBS, que tinham me catapultado a uma atriz gaúcha, muitas coisas. Mas não para ter esse séquito de pessoas assim, né, que eu consegui depois da peça. E as pessoas que eu não tinha dinheiro para injetar, né, porque era uma outra época, injetar para tu fazer dinheiro, tu tem que botar dinheiro, né? E sozinha, assim, eu mesma produzindo meus espetáculos e com o dinheiro que eu tinha, meu dinheiro pessoal, eu não conseguia atingir a grande maioria. E eu via que as pessoas amavam o meu trabalho. Quem ia, amava, mas não ia muita gente. Então, as peças, eu fiz, assim, Hotel Rosa Flor. Esse eu ganhei dinheiro da Funarte para fazer, que era uma peça de 6 mulheres. Depois, eu fiz... São os meus trabalhos particulares, né? Sem ser o ponto G. Depois desse, eu fiz uma versão... Anos depois, eu fiz uma versão só com drag queens, as drag queens, só fazendo mulheres. Depois, eu fiz também Mulheres Pessegueiro. Ah, sim. Sim, então, Hotel Rosa Flor, Hotel Rosa Choque, que era com as drags. Mulheres Pessegueiro. E é isso, né? Eu acho que o meu trabalho mais assim... teve outros no Ritmo do Amor... sabe? Teve outros trabalhos assim que não atingiram o que eu considero um sucesso, que não é nem o dinheiro, é chegar no coração das pessoas, chegar no teu público, isso que é mais doloroso. Então, eu dava aula, eu fazia o ponto G para ganhar meu dinheiro, eu fazia outras coisas, fazia performance, fazia trabalho para a empresa, o que aparecesse, para me sustentar. E as minhas peças eu sabia que eu ia fazer, porque aquilo era a minha carreira, aquilo é o meu trabalho. E, ultimamente, eu venho há 4 anos trabalhando com uma companhia, e eu fiz... aí eu comecei a lançar meus livros também, né? Aí eu fiz Não Se Mata Pintacilgo, no segundo ano. Que nós participamos também. Quando elas entraram na companhia. Aí, Quando a gente entrou na companhia. Então, eu fiquei observando 4 anos elas até chamá-las. Então, fizemos Não Se Mata Pintacilgo, depois a gente fez... Diálogos.
Não, depois outra. Teve outra peça. Teve mas aí depois entrou a pandemia, não foi? Entrou a pandemia, a gente fez um monte de coisa de vídeo. Sapiens. Fizemos um canal no Instagram. A escrita também é muito forte, né? Nesse período da pandemia também, onde trouxe pra gente um outro olhar, né? Exato. Eu precisava fazer um curso de escrita pro stand-up mesmo. Aí depois fizemos Diálogos Rasgados, que volta agora no Porto Verão. Exato. E eu estreio em abril do ano que vem, final de abril, comecinho de maio, um novo espetáculo chamado Comer, Matar e Morrer, que é sobre isso, sobre comer, sobre matar e sobre morrer. E como é que era o clima antes do ponto G ali? Tipo, tu morava com o Júlia, a Heloísa? Porque eu fico com muita, sei lá, com muita raiva antes de começar. O quê? Dá vontade de matar todo mundo, assim, antes da estreia. Ai, gente, a Heloísa não é assim. Eu acho que depende do ator, sabe? O ator que tem que abrir... do nervosismo. O ator que tem que abrir ali, que já é uma pessoa atentada, vamos dizer, né? Eu digo atentada porque tem alguma coisa que fica te atentando, né? Eu, por exemplo, fico um bicho antes. Aí, ó. Mas claro, eu escolhi uma pessoa parecida com isso. Eu vi quem aguenta? Não chega perto de mim e não é só na hora, é o dia inteiro, né? Sim. É Semanas? o dia inteiro. Não, eu acho que é 2 semanas antes no dia. Ah, não, já é um exagero. Não, respira, faz exercício, não precisa tratar os outros mal. Agora, no dia, eu sou uma pessoa antes. E sou uma pessoa depois. Sim. Depois vem falar depois comigo. Depois é uma calma, né? Eu fico super feliz, eu trato todo mundo bem, é só amor no meu coração. Mas é o processo, cada um Mas tem, né? Mas antes eu acho que é o nível de ansiedade que ele sobe tanto, que ele te envenena. Eu já tô nervosa. Adrenalina. E aí, uma adrenalina, uma coisa, sabe? Inexplicável. E aí eu começo a gritar com as pessoas, vira um bicho. Vira um bicho. Se me perguntar, eu... Solta as patas. É, sabe? Solta O que foi? Isso aqui não é pra estar aqui, é pra estar lá. Eu não quero mais ninguém me fotografar. Gente, eu tinha um problema muito sério, assim. Quem é da geração ali dos 90 que viu a Lady Di morrer sendo perseguida por paparazzi, eu não tenho esse número, né, nessa proporção de paparazzi, mas, eu tinha horror. Principalmente eram fotógrafos homens. A gente ficava de calcinha sutiã. Nossa, e começava a fazer... E os caras vinham pra perto do palco fotografar detalhes do nosso corpo. Um dia, eu atirei um figurino na cara de um. O outro dia, eu me avancei em outro. Então, por isso, quem tem medo de Paty Secato? É por essas coisas. Eu sempre exigi assim, qualidade para o público. Tem que estar tudo bem para ele. Tem que ter um banheiro bom, ar-condicionado, sabe? Eles têm que ali a entrada tem que ser facilitada, eles têm que ser bem atendidos, bom dia, boa noite, sabe? Eles têm que entrar feliz, sair feliz. O público é o mais importante. É o mais importante. O nosso trabalho tem que ser perfeito, sabe? Então, tudo que não beirava a perfeição, para mim, era motivo de eu ir lá e exigir. Né? Exigia que tivesse tudo certo. E os fotógrafos, eu tinha, então, o produtor que ficava os primeiros 15 minutos da peça, ele era proibido de sair, porque ele ficava de plantão para ver quem tirava foto e ele ia lá, conversava, se não adiantava, ele chamava a segurança tirava o fotógrafo do... Então, a gente fazia contrato sobre isso. Olha, os primeiros 5 minutos, os fotógrafos do evento podem fotografar. A partir desses 5 minutos, acabou. Não tem mais fotógrafo. E o primeiro produtor que eu tinha era super bom. Ele realmente não deixava. Os outros produtores que foram entrando relaxavam um pouco. E uns achavam que eu era muito exagerada. Mas, gente, aquilo me dava... Eu estava fazendo a peça, quando eu via assim, aquele flash na minha cara. Primeiro, que eu podia esquecer o texto. Segundo, que eu ficava tão... é como se tivesse me dado um tiro, uma facada, porque eu ficava tão revoltada. E eu acabava fazendo escândalo. Aí, por isso tem medo de mim, porque ela é louca, ela faz escândalo. Já pegava faca do cenário. Eu nunca fiz escândalo quando, assim, sabe? Quando eu pude me... Mas tu fala com a voz mansa mesmo. Eu nunca fiz escândalo quando eu pude estar calma e tranquila, quando as coisas funcionaram bem. Nunca, sempre... A minha equipe sempre me amou, eu sempre amei minha equipe. Nunca ninguém veio, assim, com reclamações, ações, processos. Nunca tive... Nunca Processos. tive. Nunca tive nada disso, porque eu sempre... O respeito.
Claro que às vezes eu me exaltava, principalmente porque eu era produtora e atriz. Então eu tinha que cuidar da Produtora, peça. atriz e diretora também, né? Não, diretora não. Mas a nossa diretora Eu sou foi- ensaiadora da peça, porque eu conheço muito a peça, enfim, então eu ensaio. Quando o Júlio não pode, eu sou ensaiadora, mas a direção não foi minha, não. Mas, assim, eu tinha muita responsabilidade, e quando tu vai entrar no palco, para ser a pessoa que a gente é no palco, a gente tem que abrir alguma coisa dentro da gente, Que a gente nem né? sabe, E às a vezes, o gente que que é. entra num outro mundo que não é bem essa realidade aqui, é uma supra-realidade, e ali tu fica o quê? Quando tu te abre para tua sensibilidade, trabalhar com a sensibilidade, com o mundo lúdico, com o mundo da fantasia, tu fica vulnerável. E o fotógrafo trabalhava dentro dessa, né? Eles me atacavam dentro dessa vulnerabilidade. E a gente, como atriz, contando que a luz vai esconder os teus defeitinhos. E o cara vem tirar detalhe, sabe? Com flash, né? Tirar Bah. foto da tua buceta, tirar foto da tua bunda, dos teus peitos. Gente, por favor, E sabe? ficar imaginando E naquela o que que vai época, fazer, né? quando a gente Mas ainda começou... bem que ninguém tirou foto da gente de biquíni, guria. De Quando biquíni não, de começou, calça isso aí sutiã. era normal. Como as mulheres fotografavam nuas, qual é o problema? Só tá de Mas calcinha eu e sempre sutiã. tive essa consciência de que comigo não, com a minha filha não quero que ela tenha que dar para algum diretor, entendeu? Não quero que um produtor passe a mão nela ou que troque sexo por trabalho. Eu sempre lutei muito para que a carreira pudesse ser melhor para as mulheres, sabe? E eu odiava, e os fotógrafos me odiavam também, né? E eu odiava eles me odiavam. Sim, imagina. E hoje em dia é muito pior, que hoje em dia tem celular. Aham. Aí Sem todo mundo é flash, fotógrafo. todo mundo tira foto. Todo mundo é fotógrafo. Mas aí eu vejo, assim, que o público está super mais educado. Sabe? Nós somos um dos primeiros grupos a botar, dizendo, gente, por favor, não fotografe, nem filme a peça. Não, mas isso aí é dito sempre filma, né? Não. Quer dizer, nas minhas peças que eu tenho visto, as pessoas assistem a peça. Eu vejo, olha aqui a tua, manda Mas não é filmagem. stand-up? Stand-up é diferente. Não, é a peça mesmo. Ah, é? Alguns um momentos, sim. Tipo... Porque, assim, as pessoas, como vão menos a teatro e vão mais a concerto musical, elas acham que é a mesma coisa. O concerto musical não tem o menor problema de tu tirar foto, sabe? Agora, a peça tu tá ali, ó, numa linha sensível de interpretação. Tu tá entre esse mundo aqui e o outro. Durante toda a peça, tu tem que estar no outro mundo. Daqui a pouco, um flash te traz para esse mundo aqui. E tu cai. Tu cai como se tu caísse de 10 andares. E aí, para tu recuperar aquilo, é um inferno. Então, assim, além de nos atrapalhar, tu não consegue dar tudo o que tu precisa dar para o público. Porque tu está resolvendo o problema. Em vez de tu estar atuando, tu está resolvendo problemas. Então, assim, eu tenho sentido... E nós somos o primeiro grupo que começamos a pedir isso. E exigir, pedir que não se fotografe. Aqui no Sul, né? E isso depois virou uma prática de todas as peças de teatro. Porque, realmente, a gente precisa de intimidade. Também, A gente precisa de intimidade para fazer uma peça. É um processo físico entre eu e a plateia. Então, todos nós estamos no mesmo barco, na mesma arca, né? A gente está ali junto. E, para isso, a gente precisa de intimidade. E como é que era? Intimidade falando... não dá para entrar Sim. alguém gritando ou com uma luz estranha, ou, sabe? E falando de plateia, pra mim, né? Eu não consigo... Eu bloqueio, né? Porque eu tenho medo de me desconcentrar, alguma coisa assim. Então, tento sempre ver naquela linha, assim... Eu olho pra ver quem é que tá chegando. E a Dedé, ela fica no pânico de saber quem é que tá entrando ou não. É horrível isso. Porque, querendo ou não, tem momentos da peça que a gente acaba, né? E eu Interagindo com a olho plateia. ali para escolher as pessoas com quem a gente tem que falar. óbvio, Mas né? antes, assim, tu dá uma espiadinha pra... Dou, claro, dou. uma É mesmo? espiadinha. Eu sou Eu também controladora. faço isso. Eu quero saber quanto que tem na bilheteria, já pelo número de cadeiras que estão ocupadas. Onde é que quanto tá eu vou sentado? Eu ganhar. tava preocupada com meu pai na Já vez vai que lá meu na pai planilha de foi. Excel, olha aqui, ó, pela minha contagem, já tá Gente, aqui. é maravilhoso, assim, Deu. eu acho, né? Um artista que consegue pensar em dinheiro também, eu acho isso muito bom, é um mérito meu. Com certeza. Porque eu acho que... É porque ou uma coisa ou outra. Tu é artista, tu pensa em dinheiro. Não, agora tu não pode, sabe, demonizar o dinheiro. Aquilo era o meu trabalho, nem sempre eu estava bem. Quantas vezes eu fiz com Exatamente, tem enxaqueca isso. horrível. Então, exatamente Imagina, a isso. peça sabe? já dá dor de cabeça depois, né?
Quantas vezes eu fiz com muita dor em algum lugar, ou muito doente, com medo de a minha voz não sair. Quantas vezes eu tenho tosse alérgica, quantas vezes chorava, saía lágrima, enquanto no solo da Heloísa eu não tinha acesso a tomar água, não tossi. E ter que tossir administrar a tosse durante uma trilha e outra. Gente, é completamente Tu esperando insano. a trilha pra tossir. Pra tossir ou pra coisas assim, sabe? E bora lá. Trabalhando em lugares com pouca acústica, só na voz, sem microfone. E com a preparação Exige vocal? bastante, né? Bah, Muita água. muita água, maçã. A gente usava maçã cítrica, né? A maçã bem ácida. Olha, fica mais É muito importante, assim, suco de abacaxi e maçã. Maçã a gente tinha direto atrás, ali onde a gente se troca. Sim. Pedacinhos de maçã. A gente come bastante. Para ir comendo, para ir adstringindo, a astringente, tirar essa rouquidão, essas sujeirinhas das cordas, né? Agora, antes, no dia ou na semana, é importante tomar suco de abacaxi, bastante. E nada de gengibre, essas coisas. É suco de abacaxi, Bastante maçã água. e água. Aham. E água. E dar uma aquecidinha Sim. antes, né? Então Colocar tá bom. umas- Então a gente não. tá fazendo certo, então. Tá fazendo certo. E agora, vamos contar um pouquinho, então, da nossa próxima estreia, né? No Poa Comedy. Então vamos estrear num comedy agora, que eu já tô nervosa até. Dia 9 de dezembro no Poa Comedy, às 21 horas. E vai ter no Porto Verão Alegre também. Dia 27 e 28... De janeiro. Não, mas é no Teatro da Unicinos. Peraí, verdade. vou até ver não, aqui. é Unicinos Vai ou ser é... agora no... Mudou. Mas é importante falar também agora sobre o Poa Comedy também, que tá abrindo essa possibilidade pra Aí, gente ó. também atingir esse público também que tá muito no stand-up também e trazer a peça comédia. As pessoas acham que é um stand-up, né? As pessoas, vou lá no teu show. Não, não é show, é uma peça. É uma peça. E é isso que é importante, né? Da gente também... a gente vai estar com uma outra realidade de público, né? Sim, Que não é uma... É Comedy Club, Poa Comedy. Poa Comedy Club. Eu não sei como é que a gente... Poa Bom, Comedy Club. o palco é menor ainda. É um lugar, espero que eles tenham feito as adaptações que a gente pediu. A gente pediu algumas adaptações. Sim. Teatro da Unicinos, Porto Verão Alegre, 27 e 28 de janeiro. Anotem aí. Ok, save the date. Agora é o seguinte, aqui, né? Eu tive reunião lá, fiquei bem assustada. O produtor sempre quer fazer. Não importa o trabalho que a gente vai ter, se a gente vai cair, se a gente vai... O produtor quer fazer a peça. Tu teve na reunião lá? Sim, eu vou como chefa, né, da porra toda, para ver se é possível. Pois é. E aí fui lá, né? Daí tem, não exigências, mas olha, sem isso não dá. O bar tem que parar durante o espetáculo. Não sei se vai. Sim, senão imagina no meio da peça... Não sei se isso vai ser possível ou não. Vocês se preparem para tudo. Vai que ser um nem público evento bem no diferente. interior. Eu tô que mais vão as nervosa no crianças. comedy do que em teatro agora. Evento no interior, que eu para mim, era uma tragédia, porque... No ginásio? Eles, não no ginásio, mas no interior, eles levam as crianças, né? Eles Sim. levam as crianças. Aí tem uns E choros aí as ali. crianças ficam correndo aqui na frente, eu tinha que fazer a peça. Eu queria chorar, queria me rasgar toda. Eu sou muito séria com o meu trabalho, mas eu entendia também que o público do interior era assim, sabe? Eles levam as É crianças. uma oportunidade que eles têm de fazer alguma coisa Mas diferente aqui também, bom, no stand-up eu fazia show pra 5 pessoas e uma criança correndo ali. E eu Isso. falando em rola lá no Sim, negócio. a gente fica bem constrangida. Mas os pais o controle está nos pais. Eles têm o direito de botar alguém para dentro, uma criança para dentro, se eles quiserem. É Sim. lei, né? Sim. Eu sempre tentava evitar, mas às vezes é impossível. Então, se preparem para tudo, porque qual era a proposta, né? Levar uma comédia de teatro para um público de stand-up. Porque é isso, né? Porque, assim, o stand-up, de uma certa forma, hoje só viaja o stand-up. Só se vende stand-up porque Só. é muito mais barato. Né? Tu imagina nós, Sim, é uma o ponto pessoa G, que é só. uma peça com 2 pessoas, nós temos uma equipe mínima de 5 pessoas. Mais direito autoral, né, que é caro, mais direção, que é caro. Né? Então, assim, a peça, para sair de casa, já é um valor que não é o que eu acho ainda que mereceria. Agora, com stand-up,
com qualquer desculpa, alguns mil-réis, tu faz. Ou porque não o faz, cara- ou não ganha também. vai. Ou não ganha. E daí tu bota o ator lá, o stand-upper lá, e o cara bota uma luz em cima dele, o microfone, Já e era. tu não precisa de nada. Então, aí, essa casa, né, é uma casa só. E aí tem um público que é específico do stand-up que não vai a teatro. E agora aí ele vai estar se deparando com isso, porque ele pode estar esperando... Não, a peça é muito... É uma comédia. é uma comédia ótima, não vai fazer o maior sucesso, isso não tem dúvida. Sempre faz. Não é isso, a minha preocupação é a criar condições, tá? Para que a peça aconteça de uma forma legal e aí tomamos as providências para que tenha um palco do tamanho necessário, tenha luz, né? E... A gente não vai precisar ficar ofegante, que às vezes eu dou uma corrida e eu tô assim, ó. Não. Passou. Não, vai ser tudo pequenininho, mas vai ter lugar para tudo, né? Sim. Vai ter que ter lugar para tudo. Movimentos pequenos. E aí outro detalhe, né? Tem que lotar, né? Vai lotar. Tem que lotar. Vai porque lotar. por exemplo, a casa... Por isso que eu estou dizendo a vocês, vão, porque... Vamos se você lá. gosta de stand-up, vá, porque é o único... É melhor que stand-up. É a única oportunidade. Por quê? Porque lá, se eles lotam, tem o cachê do artista do dia, que é um cachê que não chega aos pés do nosso cachê. Então, essa é a minha grande preocupação, né? Porque... Então, assim, negociamos o máximo que der, agora a gente precisa o quê? Lotar. De vocês. Precisa lotar para que mais espetáculos de teatro possam estar lá no Comedy Club. E a gente Exatamente. precisa lotar. Mas o público do stand-up é um público muito fiel, né? Sim, muito bom. o pessoal que do Boa é muito fiel. O que a gente precisa é chegar no coração desse público que gosta de stand-up e chamar para ter essa experiência, né? De comédia. E é uma dentro do peça stand-up. para mulheres, para homens, mas principalmente mulheres. Os né? homens adoram ver as mulheres se destruindo no palco. Não só no Adoram. palco, né? Não só no palco. Mas, por exemplo, eles adoram ver assim, rir de nós. Isso foi sempre o nosso público masculino. O que ele vai fazer? Ele vai rir de nós, mas depois ele chega em casa, ele se vê com a mulher dele, com a noiva, com a namorada, sei lá com quem. Isso a gente Já vê, viu? a gente vê até no Cutucando. final do espetáculo. Olha aqui, ó, falei pra ele, viu? Não sei se ele conhece ponto G, não sei o quê. Então você já sempre Mas vão também para descobrir onde fica o ponto G. Nós vamos ensinar Exatamente. direitinho, com uma maçã, botar aqui os pontos, tudo. Aí vocês anotem no caderninho. É tudo importante, direitinho. assim, né? Falar que a peça é um auxílio, né? Para que os casais se deem melhor sexualmente. Né? Casais de todos os tipos. Né? Porque existe ponto G em todo mundo. Em alguns lugares. Em todo mundo. Em todo Sim. mundo. Existe ponto G nos homens e nas mulheres, né? Então que isso é uma coisa mais moderna. Existe ponto G em todo mundo. E é isso, né? Elas falam elas começam com aquele... Tem princesas, que a gente chama, é quando a gente tem a fases. ilusão que a gente está no ideal, né? A gente ainda tem esperança. A gente tem aquele Na ideal Disney. de relação. A segunda fase, então, elas já casaram, já separaram, então... Não, na segunda... Na segunda fase, elas contam sobre Isso. a separação delas, que é sempre traumática, né? Mas como elas riem de si mesmas, não, como o público ri das dores delas, eles vão rir também. A terceira fase, elas já estão separadas, e aí elas Vão querem pra balada. voltar pro crime, né? Elas querem voltar se pro deparam crime. com isso. Pegar os E machos. E também tem outra fase de ideal também, porque se acha assim, quando eu me separar, vai ter milhões de pessoas me querendo. chega lá é a mesma Bah, E coisa. não é verdade. E não é verdade. Eu, quando estava casada, passava por pelas esplanadas na rua, assim, com 6, 7 mulheres num bar, rindo. Eu falava, eu jamais vou me separar, porque eu jamais vou me sentar numa mesa só com mulher. Dito e feito. Eu achava que teria todos os machos me gente, esperando quando eu acabasse tinha, também. Exato, tinha um preconceito horrível quanto De ser solteira. mesa de solteira, mesa de separada. Mas eu me separei, eu me sentei nessas mesas. Na Aconteceu esquina. tudo isso. Então, assim, essa experiência de ideal, tu achar assim que tu vai pegar tudo, que todo mundo que tu sempre, quando estava casado, queriam te pegar, e depois que tu É, bem assim. separa, não querem mais te pegar. Aí ninguém te dá bola, né? Não é bem assim, né? É complicado. Né? Tem aquelas coisas americanas de da filme situação. que fazem uma pergunta e dizem, é complicado. E a última fase é o mercado de trabalho, que na época, nos anos 90, ainda era um tabu a gente As ter o mulheres nosso próprio assumirem. negócio, né? Então, Tu nesse viu que sentido... nenhuma das duas teve filho, né? Tipo assim... Não,
Assim, ó, quando nos perguntam sobre isso, não é que elas não tiveram filhos. Os filhos não estão em foco. A gente não pôs crianças, por quê? Porque as crianças não vão entrar na discussão sexual dos seus pais. Se eles tiveram filhos ou não tiveram filhos, isso não aparece na peça. E também pode ficar com uma imaginação. Independente se elas têm filho ou não. Ali, a peça, o foco da peça é o relacionamento sexual entre o casal. Hoje em dia, seja de qual gênero. Fica na cabeça de cada um. Mas não dá tempo de pensar em filho ali. Não dá tempo, porque é tanta questão. Pior que Entre o casal. Mostra tanto essa garra das duas no final também da peça, né? E em busca do amor próprio, que no fim elas encontram amor próprio, né? Elas em busca de estão príncipe, homem. Estão aprendendo a ser quem são elas. E eu vi uma vez que tu falou que a peça é sobre amizade, né? Muito sobre amizade feminina. Isso aí eu acho né? E todo mundo diz, né, que mulher compete uma com a outra. Hoje, sim, e nós assim, guardando as devidas proporções, nós somos duas empreendedoras que criamos um negócio juntas e sustentamos isso até hoje. Porque nós somos sócias da peça. Exatamente. Sem brigar, sem fazer confusão, sem brigar, disputar entre mulheres. Somos duas mulheres, entendeu? E agora vocês são as duas que levam também. A gente... Como é que a gente chama essa amizade entre mulher? Tem um nome hoje em dia que é moderno, contemporâneo. Sororidade. Isso aí. Olha aí. É uma peça muito sobre sororidade, como ser esperta, né? Não deixar que o sistema nos coloque uma contra as outras e a gente se enfraquecer. A gente tem uma rede de apoio, né? Porque ficar vulnerável, né? A gente tem que se fortalecer. Tem que ter rede de apoio feminina, tem que tratar bem as outras mulheres... Porque é muito fácil, assim, é muito triste quando acontece alguma coisa que as mulheres mesmo vão lá criticar as mulheres, né? Eu posso até achar que a mulher está errada, mas eu não critico a mulher. Não critico, é uma questão de honra para mim. Porque a gente tem que ser esperta e não deixar que esse sistema machista mesmo, né? Que já nem depende mais dos homens, já é um sistema, como se diz, de raiz, né? Já está impregnado na sociedade, nos torne vulneráveis. E a gente, quando briga uma com a outra, quando disputa uma com a outra, quando a gente bota a culpa na mulher e não no cara, por exemplo, a gente está fortalecendo o sistema, que é contrário a nós. O nosso crescimento, né? O nosso sustento, a nossa prosperidade. E se temos que fazer isso sozinha, vamos fazer isso sozinha. O que a gente pode fazer? Bora lá. Sim, é melhor. Nós e as nossas amigas. Por isso que sim, porque essas mesas me sustentaram muito. Sim. Porque quando até hoje. A gente sofre muito quando se separa, e se não fosse as mesas das mulheres não fosse que eu as negava amigas, né? antes, que eu achava que eu nunca ia me sentar numa mesa só de mulher, Exato. que ficavam rindo, bebendo e gritando, hoje eu só saio para a rua para ir numa mesa de mulher, né? Eu também. Então, assim... Todo mundo vai em busca da mesa das mulheres, né? Exato. Então, cada um tem que ter sua mesa de mulher, né? Hoje eu sou fã da mesa, defendo, assim... Sou uma ferrenha defensora da mesa de mulheres nos bares. Inclusive, a gente está numa mesa de mulheres. Exato. Viu só? Exato. Eu acho que agora o foco, na real, é que aconteça de uma vez essa revolução masculina, né? Que aconteça, que os caras vão lá na raiz, descubram suas fragilidades, sabe, seus sonhos, seus fardos, né? E resolva seus problemas aí para que a gente possa ter homens companheiros de novo. Isso para quem é heterossexual, homem faz falta, né, gente? Poder tu te relacionar, porque as mulheres elas estão muito bem resolvidas. Foram anos de revolução pacífica, foram anos de autoconhecimento. Mulherada está inteligente, tá bem, né? Não é qualquer pessoa que ela vai se relacionar hoje em dia. Não é com qualquer pessoa que ela vai se relacionar. Já tem muitos traumas já também, né? De vivências, então, enfim. assim, eu chego a dizer que eu rezo, eu peço a Deus que a revolução masculina aconteça, comece. A geração que veio já está muito mais proativa, mais colaboradora, mas ainda, como está impregnado, né, na sociedade, e o homem sofre também. Sim. O homem sofre, os casais sofrem, né, e é só dor. A gente tem que se livrar dessa dor e o homem tem que fazer a sua revolução. É verdade. E assim, Paty, qual é o conselho que tu dá para quem está começando, quem quer ser ator? Agora sim. Estudar, né, gente? Por que não? Estudar. Ler. Ler assim, ó. Hoje não precisa ler como se eu lia, né? A internet, tu pode escolher, tu pode fazer uma faculdade escolhendo tudo que tu quer estudar. Uma faculdade do que eu quero estudar, do que eu me interesso.
E não são interesses que vão para sempre. São interesses que naquele momento tu tem. Então, assim, gostar de ter informação sobre as coisas, de conhecer os detalhes. Porque, assim, é uma prática. Porque cada personagem que tu vai fazer, tu vai ter que estudar sobre ele. Tu vai ter que pegar o ambiente que ele mora, né? Como é que se ele se relaciona, como é que ele fala, né? O teatro ainda não é tanto, mas vai pegar um cinema, vai pegar um vídeo. Tu tem que ter ali um sotaque, uma coisa, uma gíria, uma roupa. Então, e quando tu for estudar isso, não é uma coisa superficial. Tu vai estudar que aquela pessoa se veste assim, porque a condição financeira dela é essa, porque ela tem tal profissão. E aí tu vai, até tu chegar lá, sabe, entre marxismo e capitalismo, tu vai longe. E para tu saber a raiz de como ela se comporta assim, sabe? Então, a gostar de estudar, gostar de ler, gostar de se informar é uma coisa muito importante. Né? Ler, assim, gostar de se aprofundar nos assuntos, não ficar na superfície. Sim. Se tu ficar na superfície, tu nunca vai ser um grande ator. Não tem como. Não existe ator raso. Segundo, a tua profundidade. Tu tem que trabalhar com a tua saúde mental. Porque esse negócio de ir pro personagem voltar, ele te causa danos emocionais, né? Então, tu vai ter problema já de saúde mental já no começo. Quando tu escolhe essa carreira, tu já tem algum problema de saúde mental. Sim. Mas hoje em dia a gente fala normal, entendeu? A pessoa que diz, ator é tudo louco. De uma certa forma, tem uma coisinha ali. Tem que ser também. Que a gente tem que administrar. Tem que ser. Então, cuidar da sua saúde mental. Ter vida própria, ter vida particular, não botar tudo na profissão, né? Só ter amigo do teatro, do artista, todos os seus projetos são artísticos, todas as tuas parcerias são artísticas. Não, viver numa bolha, né? Tu tem que ter vida pessoal, tu tem que ter amigo de infância, tu tem que ter alguém que tu ame, parceiros, que tu possa contar e sabe quem tu é, sem... Quem sabe, no meu caso, quem é a Patrícia, que são muito poucas pessoas, e quem conhece a Patrícia, entendeu? Essa Patrícia, ela tem que ser cuidada também, né? Porque ela é a base da minha saúde mental, ela é a base de tudo. Eu tenho que, sabe, eu não posso viver interpretando, viver Sim. performando. Eu tenho que ter um momento que eu possa ser eu mesmo. E estudar, assim, prática, né? A prática é importante. E Porto Alegre, assim, como não tem um mercado forte, estabelecido, a gente tem muitas escolas, né? Então, geralmente, os atores começam estudando aqui e, dependendo dos seus desejos, vão procurar um mercado mais forte fora, né? E outros fazem o que dá para fazer aqui, né? Se a pessoa consegue ter muitos atributos, ela consegue fazer várias coisas, faz locução, faz dublagem de game, faz spot de rádio, escreve, monta, dirige, produz. Faz stand-up, 360 graus. Faz stand-up, né? Então, gurias, eu queria agradecer vocês não têm mais nada para falar. Só queria pedir que as pessoas que são meus fãs, que vão ver as minhas escolhas aqui, dia 9 de dezembro, no Comedy Club, Poa Comedy Club, que é a meca da comédia, em Porto Alegre, uma casa sensacional. E vão lá, né, gente? Vão lá, assistam, consumam comédia, consumam teatro, consumam as atrizes aqui, que são maravilhosas. Que horas é a peça lá? Às 9 horas. 21 horas. Chega um pouquinho, toma um drink e depois vê a peça. E espero vocês. Sem drink. Depois. Muito obrigada, Beijos. galera. Beijo pra vocês. Gente.